Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento do workshop Viver da Nutrição Materno-Infantil, que está acontecendo a partir de hoje. Então a aula 1 já foi liberada e nós teremos mais aulas liberadas ao longo da semana. E hoje eu preparei um tema muito legal, muito recorrente no meu consultório. Seja bem-vinda! Você aí que está entrando. Hoje nós vamos conversar sobre seletividade alimentar aos 2 anos. Como orientar. Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades que as mães de crianças nessa fase passam para alimentar essas crianças. Porque nessa fase elas começam a selecionar tudo o que elas querem comer. Então aquele bebê que comia de tudo, aquele bebê que aceitava de tudo até 1 ano, 1 ano e meio, chega na fase dos 2 anos, na fase da adolescência, da infância que a gente fala, e aí ela fica com, nos dá trabalho para alimentá-la. Tanto meninas quanto meninos, né? Essa seletividade aos 2 anos não tem sexo, não tem se é rico, se é pobre, basicamente acontece em quase todas as famílias. Por isso que é tão recorrente no consultório. E quando eu decidi atender nutrição materno-infantil, o que eu pensei que eu atenderia? Muita introdução alimentar e crianças com obesidade. Era o que eu mais achei que eu iria atender. E hoje o que eu mais atendo é seletividade alimentar. E qual é a faixa etária que mais me procuram? A partir dos 2 anos. É a idade que divide, assim, a criança que come e a criança que não come. E aí, como nós nutris vamos ajudar essas famílias a melhorar essa seletividade? Eu queria saber de vocês aqui que estão entrando, quem já atendeu esse público, quem aí é formada, vocês têm procura por esse público? É uma procura grande? As mães sabem que vocês estão ajudando? A gente pode até falar no final como que a gente vai poder encontrar essas mães que estão passando dificuldade e que não sabem que vocês nutrens podem estar ajudando, né? Então, é importante a gente também mostrar nas nossas redes sociais e para os profissionais que a gente faz as parcerias, de que a gente atende esse público e de que a gente tem a solução, né, nas nossas mãos, o conhecimento para facilitar a vida dessas mães e pais, né? E de verdade, é um público que precisa de muita atenção, de muita escutativa, de muito apoio nosso. Atendi uma criança seletiva hoje, que legal, Luísa. Que idade tinha essa criança seletiva? Próximo dos 2 anos ou já tinha uma idade mais avançada? Se você puder me dizer. Quem aqui já atendeu criança seletiva, vocês têm facilidade nesses atendimentos? Vocês têm dúvidas nesses atendimentos? Quem ainda é estudante, sabe por onde começar a estudar? Falem aqui pra mim para eu saber o norte dessa live. Oi, Daiane, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Ontem a live foi muito legal. 8 anos, Luísa. Ótimo. Segura aí esse estudo de casa para lá no final a gente discutir, tá? A Daiane é estudante de nutrição. Na faculdade, vocês chegaram a aprender sobre seletividade alimentar? Porque eu não aprendi. Não aprendi de verdade. E na pós-graduação também não. Na pós-graduação, sendo uma pós-graduação voltada para o público materno-infantil, eu tive uma aula mínima. A aula foi muito boa, trouxe bastante conhecimento, mas não foi o suficiente para os meus atendimentos. Obrigada, Deia, você é muito simpática. Obrigada! Sou estudante de nutrição, bastante estudantes, então que bom que vocês estão aqui, porque esse conteúdo a gente não tem na faculdade e muitas vezes não tem na pós-graduação. Não aprendi também, ainda não, na faculdade não teve. Olá, cheguei cedo desta vez, que bom, Joyce. Não tive. Olha só,
Teve uma Nutri que teve bastante na faculdade, que legal, provavelmente essa prof gostava do tema. Sou estudante de nutrição e esse período teremos aulas sobre seletividade, que ótimo, estou fazendo um curso. É isso aí, a gente tem que ir atrás desse conhecimento porque aparece muito no consultório, tá? Seguinte, pessoal, eu quero deixar alguns recadinhos aqui. Eu recebi muito direct com dúvidas sobre as lives e sobre o workshop. Estão acontecendo duas coisas diferentes. As aulas do workshop, a aula 1 já foi liberada hoje, vocês receberam por e-mail. Quem não recebeu, olha no spam, olha nas promoções, tá? Se vocês não receberam, a gente fez grupos VIPs do WhatsApp para também mandar esses links. Se vocês não entraram no grupo do WhatsApp, tem também o meu canal do Telegram, também foi enviado lá o link da aula de hoje. Então vão no meu link da bio aqui no meu IG, entrem no canal do Telegram para vocês conseguirem ver a aula 1 do workshop Viver da Nutrição Materna Infantil. Quinta-feira a gente libera a segunda aula e sábado a gente libera a terceira aula. Sobre o certificado, surgiram muitas dúvidas sobre o certificado do workshop. Todos vocês que assistirem todas as aulas vão receber o certificado de forma gratuita. Vocês precisam, então, assistir a terceira aula. No final da terceira aula vai ter um código. E aí vocês vão mandar esse código para o e-mail que a gente vai colocar lá. E aí a gente responde esse e-mail com o certificado. Tá certo? Acho que eu respondi as dúvidas. As lives que estão acontecendo aqui no meu Instagram, essas lives são lives de aquecimento. É lives de conteúdo de nutrição materna infantil. Ontem a gente falou de amamentação, hoje vamos falar de seletividade alimentar. Tá certo? E aí amanhã vamos falar de nutrição para crianças, mudança de hábitos saudáveis. Quinta-feira temos outro assunto que eu agora não me recordo. Sexta temos outro assunto. Então vai ser a semana toda de lives. Tá? Isso é a parte do workshop. Esse workshop é o mesmo conteúdo que teve ano passado? Sim, é o mesmo workshop. Quem já assistiu esse workshop são as mesmas aulas, então aproveita as lives, tá? Essas lives também são para vocês que já assistiram o workshop do ano passado, tá? Então vamos lá, vamos para o conteúdo dessa live. Se forem surgindo dúvidas, vocês vão me mandando e depois eu paro para ler todas elas, tá? Seletividade alimentar. O que é seletividade alimentar? Primeiro que não se existe um diagnóstico preciso. Não existe assim, se a criança fizer isso e aquilo, né, que a gente vai lá e faz o checklist, essa criança é caracterizada com seletividade alimentar. Nós precisamos então fazer o quê? O que eu, enquanto Nutri, costumo fazer na primeira consulta de uma criança seletiva? Eu pego uma folha em branco e faço 3 colunas do tipo alimentos que come, alimentos que às vezes come, alimentos que nunca comeu, nunca quis comer, nunca quis chegar perto. E ali eu vou anotando. Então anotem essa dica. Anotem os alimentos que essa criança aceita. Por quê? Tem muitas mães que nos procuram, que falam que estão com dificuldade, que falam que a criança é seletiva. E aí a gente faz a lista dos alimentos que essa criança aceita. E aí a gente anota 30, 40, 50 alimentos, tá? E aí eu tenho ali, ó mãe, 50 alimentos que sua criança aceita. Será mesmo que ela é seletiva? Ou será que ela não está aceitando o que nós estamos decidindo que ela tem que comer? Então, esse é o primeiro passo de um atendimento de uma criança seletiva, né? Então, a gente fazer uma lista do que a criança está aceitando. O que eu considero uma criança seletiva? Aquela que a gente conta nos dedos a quantidade de alimentos que ela aceita. Então, assim, ela aceita 8 alimentos. Eu já atendi crianças que aceitavam 5 alimentos, crianças que aceitavam 4 alimentos, crianças que só viviam de suco. Isso, para mim, é seletividade alimentar, né? E junto com a seletividade alimentar, muitas vezes tem as questões sensoriais envolvidas, né? O nojo de tocar nos alimentos, não tem vontade de interagir com os alimentos, de brincar com os alimentos. Aí entra a terapia alimentar. Aí nós, Nutris, podemos estar trabalhando com os alimentos, tá? Inclusive eu tenho uma fotinha aqui para demonstrar eu atendendo uma criança seletiva.
Então, assim, a primeira vez que eu encontrei essa criança, geralmente eu faço consulta com a família, focada na família, para entender o contexto dessa criança, e depois eu começo a atuar com a criança em si. Deixa eu ver se eu acho a fotinha aqui, eu cheguei a publicar para vocês no feed essa semana. São muitas fotos no celular da Nutri, né? O que tem de peito e bebê nesse celular, vocês não imaginam. Então tá aqui, ó, eu fazendo a terapia alimentar com o meu paciente. Esse aí não tem 2 anos, né? Ele já é maior. Mas essa seletividade geralmente começa aos 2 anos. E aí, se a gente consegue atuar na fase que se iniciou, a gente consegue evitar com que chegue lá na frente, né, com essa seletividade alimentar aumentada. Então, quais são nossas orientações a respeito dessa fase de 2 anos? Vamos lá. A gente fez a listinha, ótimo. A gente vai então verificar o histórico dessa criança. E sim, nós precisamos entender o histórico. Não é para colocar culpa na mãe ou no pai ou na cuidadora, para ficar apontando o dedo quem foi o culpado dessa seletividade alimentar. É para a gente entender qual é a origem. Quando a gente encontra uma criança seletiva no nosso consultório, existem milhares de possibilidades que fez essa criança se tornar seletiva. Então, nós vamos tentar entender como foi a gestação, se essa mãe conseguiu ter uma alimentação variada, porque a gente sabe que o que a mãe come na gestação faz sim diferença para o paladar dessa criança no futuro, né? Envolve ali o gostinho, o flavor desses alimentos no líquido amniótico, né? Que envolve o bebê, e esse bebê vai engolindo esse líquido amniótico e então começando a sentir os sabores. Nós precisamos entender se esse bebê foi amamentado ou não. Se ele foi amamentado, a chance dele ser seletivo é menor, porque com a amamentação ele também foi teve muita exposição a sabores diferentes também. Se a mãe comia cenoura, o leite da mãe tinha gosto de cenoura. Se a mãe comia alho, o leite da mãe tinha gosto de alho. Se a mãe comia, deixa eu ver o que mais, abóbora, o leite da mãe tinha gosto de abóbora. E assim o bebê foi sendo exposto. Quando o bebê recebe fórmula, querendo ou não, tem a chance dessa criança ser mais seletiva no futuro, mas nada está perdido. Vamos entender como foi a introdução alimentar dessa criança, porque se a criança recebeu fórmula infantil, mas teve uma introdução alimentar muito bem feita, com muita variedade, se ela foi oportunizada de explorar os alimentos, de sentir os sabores, as texturas, cores diferentes, né? Se ela teve esse momento prazeroso com os alimentos, a chance de ser seletiva é menor. E muitas vezes a criança foi amamentada, mas a introdução alimentar dela foi baseada em sopinhas e papinhas, com misturança de frutas, e ali ela não aprendeu o sabor dos alimentos de verdade. Tá? Então, assim, é importante a gente entender esse caminho. Lembrando que a introdução alimentar é até os 2 anos, não é só aos 6 meses, né? Introdução alimentar é até os 2 anos. Vão deixando as perguntas aqui que eu já respondo, senão eu vou perder aqui o raciocínio da live, tá? O que acontece? Comum, super comum, dos 6 meses até 1 ano, o bebê aceitar de tudo. Super comum, porque o paladar do bebê é um livro em branco. O que a gente colocar nesse livro, o livro vai adorar, né? Vai ficar colorido, vai ficar bonito, o bebê vai aceitar de tudo. A partir de 1 ano, o bebê começa levemente a ficar seletivo. Por quê? O bebê começa a andar, a abrir gavetas, ele começa a descobrir que dá para subir nas coisas. E aí ele descobre que não é tão legal ficar parado num cadeirão comendo. E ali começa a dificuldade das mães em alimentar essas crianças. Assim como a fome dessas crianças é diminuída com 1 ano. Por quê? A partir de 1 ano o bebê começa a crescer menos e a ganhar menos peso. Então até 1 ano, o que acontece? O bebê triplica de peso. Então eu geralmente costumo perguntar para a mãe: e aí, mãe, quanto que o teu bebê ganhou? Quanto que o teu bebê tinha de peso quando nasceu? Aí a mãe fala 3 quilos. Aí quando chega na consulta de 1 ano, e aí, quanto que o teu bebê tem de peso até agora?
9 quilos, 9 e pouco, 10 quilos, tá vendo? Ele triplicou de peso e esse é o esperado. E ele geralmente duplica de tamanho. A partir de 1 ano, eles começam a ganhar bem menos peso e eles começam a crescer muito menos. Então, é o momento que a fome dele diminui, né? A fome do bebê de 1 ano é muito menor que a fome de um bebê antes de 1 ano. Claro que não é assim, cantou parabéns, as coisas mudaram. É uma transição, né? E quando o bebê faz 1 aninho, se a gente não começa a atuar de uma forma certa, essa seletividade começa a ser instalada. Então, assim, o bebê passou a comer menos. A mãe fez ali o almoço bonito, que ele sempre comeu, o bebê passou a recusar. O que geralmente acontece? Mãe e pai preocupados que o filho não almoçou, sendo que ele tomou um baita café da manhã há 2 horas. Preocupados que não almoçou, o que é dado? Mamadeira. Já que não almoçou, vou dar mamadeira. Gente, de verdade mesmo, assim, seletividade de bebês pequenos, 1 ano e 2 anos, a primeira coisa que a gente tem que olhar é como está a alimentação láctea desse bebê, tá? Porque o leite atrapalha e muito quando uma criança está seletiva. E aí eu vou dar um exemplo bem prático para vocês e é o exemplo que eu uso nas minhas consultas. Se você vai num buffet e você tá com muita fome, o que você escolhe para comer? Você fica escolhendo o que tá mais bonito, o que tá mais brilhoso, o que tá mais cheiroso, ou você pega de tudo que vem pela frente? A gente pega de tudo que vem pela frente, né? Porque é tanta fome que a gente não seleciona as coisas, a gente só quer comer, só quer sobreviver, aquela coisa de instinto, né? Se a gente vai para um buffet e a gente acabou de comer um pão com queijo, né? Aí passou meia hora, vamos almoçar, vamos. A gente chega no buffet, a gente fica mais seletivo. Já que eu não tô com tanta fome, eu vou pegar um pouquinho de macarrão, um bifezinho e uma cenourinha ralada, né? Então a gente seleciona o que realmente a gente quer comer, aquela coisa que mais nos apetece, porque o meu estômago tá cheio. Não tô com aquela ânsia de comer, sabe? Que meu corpo tá precisando de energia. Então, esse exemplo vocês precisam usar nas consultas de vocês, quando vocês atenderem crianças de 1 ano e 2 anos com seletividade alimentar e que o bebê é entupido de mamadeira, né? Que muitas vezes já atendi muitos bebês que estavam recebendo com 1 ano e meio, 2 anos, 5 mamadeiras por dia, 6 mamadeiras por dia, de 240 ml. Faz os cálculos, né? Para e faz os cálculos com os pais. Quantas calorias que os bebês estão recebendo nessas 5 mamadeiras e quantas calorias que ele precisa no dia. Vai sobrar muito pouco, né, de espaço no corpo dele de calorias. Então ele vai selecionar o que ele quer comer, né? Então assim, com 1 aninho também tem que ter esse cuidado. Porque a amamentação livre demanda, né, agora falando de amamentação e fórmula, né, é livre demanda até 1 ano, né, porque o bebê tá nessa fase de aprender a comer. Dos 6 meses a 1 ano é uma faixa que a gente deixa o bebê explorar, deixa o bebê brincar, deixa o bebê aprender a comer. A partir de 1 ano, já dizia, né, no guia do Ministério da Saúde para crianças menores de 2 anos que a partir de 1 ano, 2/3 do que o bebê precisa vir de comida e não mais de leite. Até 1 ano, 2/3 vem de leite, 1/3 de comida. A partir de 2 anos, 2/3 de comida precisa vir de comida e 1/3 somente de leite. Então, precisa ser feita gradualmente essa transição. Então, a partir de 1 ano, 1 ano e meio, 2, não é mais peito livre demanda. Eu já vou me explicar aqui para não ficar com dúvidas, tá? E nem 5, 6 mamadeiras, né? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda são 3 porções de leite por dia, 3 a 4. E isso inclui não só mamadeira, inclui iogurte natural, inclui queijo, né? Não necessariamente o bebê tem que continuar recebendo mamadeira, inclusive já é momento de a gente ir retirando essa mamadeira. E quando eu falo que não é mais peito livre demanda, não é para tirar o peito.
é para continuar ofertando, né? Leite materno continua sendo leite materno, seja com 6 meses, seja com 2 anos, seja com 3 anos. Ele tem todos os anticorpos que o bebê precisa, vitaminas, minerais, né? Prebióticos. Então a mãe tem que continuar dando leite para esse bebê com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2, tá certo? Mas o que eu oriento as mães? Por favor, dê o peito quando a criança pedir. Porque muitas vezes a criança tá ali brincando, a criança tá vendo TV, a criança tá distraída com outra coisa e é a mãe que oferece o peito. E se a gente for seguir o natural da criança, ela já não estaria pedindo o peito naquele momento, ela pediria só antes de dormir, por exemplo. E a mesma coisa a mamadeira, então deixa a criança fazer essa transição de forma natural. E isso é difícil para muitas mães, porque as próprias mães têm apego sim com o peito, né? E eu sei que eu também vou ter quando eu for mãe. Vocês que estão aí assistindo a live, quem já amamentou, que o filho já está maior, foi difícil ver essa transição de que o bebê já não fazia mais tanta questão do peito, porque ele já estava comendo bem e ele pedia só quando ele queria? Como foi emocionalmente para você? Você conseguiu lidar com essa situação de forma tranquila? Ou você resistiu a essa mudança? Ainda não tenho filhos. A Raquel, fala pra mim, foi difícil esse desmame natural, essa transição passando pra comida? Mas tô na expectativa. Boa sorte, Dai, uma boa hora aí pra engravidar. A Ju... Falem pra mim, por aqui 14 meses em livre demanda eu acho que vou sofrer mais que ele. É bem isso, Gabi. Amamentei até 2 anos e 6 meses, sim, foi tranquilo. A Ju falou eu. Exatamente, porque assim, estou vendo a live amamentando, 5 meses de aleitamento materno exclusivo. Eu até 1 ano e 5 meses. Por aqui 10 meses em livre demanda, no começo foi difícil, mas agora é lindo. Foi tenso emocionalmente. Olha só, eu tô arrepiada com os comentários de vocês. Os 3 filhos amamentei até 2 anos. Deixei porque não estava mais sendo tão bom pra mim. Então, gente, olha só, muitas vezes essa transição é mais difícil pra mãe do que pro bebê. E eu não tô julgando, porque eu sei que quando chegar a minha vez eu vou sofrer muito, né? Porque eu amo tanto a amamentação, quando chegar a minha vez eu vou querer amamentar até 10 anos. Eu acho, né? Não sei como é que vai ser. Tenho certeza que agora na faculdade vou aprender muita coisa para minha vida prática. Eu amei dar de mamar, que legal. Então assim, muitas vezes a seletividade vem sim por muito excesso de leite materno ou fórmula, tá? Então muitas vezes a gente precisa, não é regular o peito, mas é ensinar em que momentos que o peito faz parte da vida da criança, combinar com a criança. A partir de 1 ano, 1 ano e meio, 2, uma criança é muito espertinha, vocês que têm filhos aí sabem, né? Eles já nascem hoje muito mais inteligentes que antes. Então eles conseguem entender aos pouquinhos, é uma transição, que o peito é mais antes de dormir, que o peito é quando acorda, que o peito é depois do almoço para ele ter o soninho da tarde, que o peito não é mais o dia todo, que agora ele precisa também comer comida, né? O desmame é muito sofrido. Você vai ver o arrepio quando for mãe. Exatamente. Então tá. Então assim, muito importante que com 1 ano e meio, vocês vejam como está essa questão do leite. Entenderam? Porque é assim, gente, quando você diminui as mamadeiras, a criança esquece que é seletiva. É incrível. Os pais acham que é mágica. Não é mágica. A gente só deixou o estômago dessa criança com espaço para caber comida, tá? E aí o que acontece aos 2 anos? Por que é tão falada a seletividade alimentar aos 2 anos? Porque aí a criança tá lá andando, né, com 1 ano, a criança não tá mais interessada em comer, a criança tá ali com menos fome, mas ela continua comendo. Chega aos 2 anos, a criança descobre uma palavra muito legal, uma palavra assim que muda a vida dela, uma palavra assim muito sensacional. Quem sabe qual é essa palavra? Vocês aí que são mães. Qual é essa palavra que a criança aprende aos 2 anos? Que traz um problemão para as famílias. E isso também interfere na alimentação. Muito bem, Andréia. É isso mesmo, eles descobrem o não. Então eles aprendem a dizer não, não, né? Balança a cabecinha, não.
Tudo é não, né? Tudo é não. Exatamente. E aí, o que acontece? Até para as coisas que eles mais amam, as coisas que eles mais gostam, o desenho que ele mais gosta, o pijama que a criança ama botar, a roupa que a criança sempre escolheu, tudo é não. A Raíssa botou não. E isso interfere na alimentação. A criança vai passar a dizer não para todas as comidas, não todas, mas muitas comidas que ela aceitava. E aí qual é o erro das famílias? Aceitar esse não. Nós não devemos aceitar esse não. A criança fala não para cenoura e até ontem ela amava a cenoura. Na minha cabeça eu entendo o quê? Ela continua gostando de cenoura, mas ela só quer mostrar que tem personalidade para mim. Ela só quer mostrar que ela sabe escolher por ela, que ela não precisa mais da mãe para escolher por ela, que ela agora sabe se virar. Mas não quer dizer que ela não gosta de cenoura. E é isso que a gente tem que explicar para as famílias também. Então, quando ela passar a dizer não, a gente tem uma tática muito importante para ser usada, que é trazer opções à mesa. Então, uma das minhas recomendações quando a criança faz 1 ano é sempre ter mais de um legume, mais de uma verdura, né? Mais de dois tipos de salada ou 3 de opção no almoço. Porque se ela disser não para a cenoura, ela pode dizer sim para o brócolis. Se ela disser não para o brócolis, ela pode dizer sim para a cenoura, tá? Então é uma dica importante. E outra coisa, não deixem de ofertar. A gente tem que falar isso para a família. Por quê? A criança recusou cenoura, aí a gente tira a cenoura. Criança recusou brócolis, a gente tira o brócolis. A criança recusou batata, a gente tira a batata. Daqui a pouco, o que a criança está comendo? Arroz, batata frita, né? Batata assada que ela recusou, mas a frita é difícil recusar. E chicken de frango, que é o que a maioria das crianças comem hoje, né? Principalmente as seletivas. Então a gente foi aceitando esse não e tirando, aceitando esse não e tirando. E não é esse o nosso papel. Nosso papel é continuar fazendo, é continuar ofertando. Não é obrigando, é continuar ofertando, tá? E uma outra coisa muito importante aos 2 anos é de que forma que essa criança está comendo. Porque assim, tudo bem se a família escolher um método de introdução alimentar tradicional, amassar a frutinha, dar de colher, tá tudo certo. Isso também é um recomendado. Não é todos os bebês que precisam fazer BLW neste mundo, né? Que precisam comer com as mãos. Não são todas as famílias que querem, nem todos os bebês têm perfil BLW, né? Muitos deles, você coloca comida ali na frente, ele não se interessa. Aí você dá de colher, ele acaba comendo. Mas até que idade que a gente vai ficar dando na boca do bebê? Até que idade vocês acham que a gente deve dar comida na boca do bebê se a gente escolhe um método tradicional? Vocês sabem dizer pra mim? Que idade que a gente começa a falar pra mãe que a gente precisa deixar o bebê comer sozinho de talheres? Que a gente precisa ensinar, porque é uma transição, né? Tudo isso é um desafio pro bebê. Vamos ver se tem alguém aqui que acerta. Que idade que a gente começa a estimular o uso de talheres? Tchananã. Quem me acompanha já sabe, eu já postei por aqui. Ninguém vai chutar? 2 anos, Kelly. 12 meses? Vamos ver se mais alguém a partir dos 12 meses? Não tem certo nem errado, tá? Aqui foi com 8 meses. Muito bem, Gabi. Muito bem. Eu estimulo na consulta de 8 para 9 meses o uso de talheres. Por quê? O que eu falo para os pais? Com 1 ano, eu quero o seu bebê comendo sozinho. Eu quero ver vídeos do seu bebê comendo fruta sozinho, comendo arroz e feijão sozinho, bem lindinho com a colher, bem lindinho com o garfo. Claro que a faca ainda não, né? Então, eu estimulo com 8, 9 meses para que com 1 ano ele esteja comendo sozinho, para que seja uma transição nesses 3, 4 meses, tá certo? Então assim, com 2 anos, não adianta mais a gente querer dar na boca de um bebê.
Meu bebê tá seletivo, né? Minha criança tá seletiva aos 2 anos. Como que o seu filho come? Você ainda dá na boca? Esquece. Esquece. A primeira mudança que a gente vai fazer então é deixar com que ele coma sozinho. Dar autonomia para essa criança. Porque só fazendo isso ele já vai se interessar mais em comer. Vai ser muito divertido para ele. Vai ser desafiador, né? Ele vai se sentir... tudo que ele quer sentir com 2 anos, ele vai se sentir importante, né? Porque é isso que ele busca quando ele faz 2 anos. Se sentir importante, se sentir alguém separado da mãe e do pai, né? Então a gente também precisa trabalhar com essa família a forma como eles estão dando comida, tá? E aí uma dica assim especial, para quem tem dificuldade que o bebê pega na colher e joga o arroz e o feijão para trás, fala para a mãe começar a ensinar com purês. Purê de batata, purê de cenoura, porque daí gruda e é difícil sair da colher. E aí aos poucos ela vai ensinando esse bebê a comer, tá? Vamos ver o que falaram aqui. E quando a criança quer comer apenas com as mãos? Não tem problema, é uma transição. Eu ensino os pais na consulta de 9 meses, né? Mas eu sei que a criança vai sempre preferir com as mãos, porque até agora é como ela sabe comer. E aí aos poucos, né? Ontem eu recebi um vídeo de uma paciente, ela falou, olha só, começou a comer com os talheres, mas faz 2 meses que a gente fez a consulta dos 9 meses, ele tá com 11 meses. Então, ele tem mais 1 mês pra ganhar a estrelinha da Nutri, tá? Então é uma transição, tá? Se sentir pertencente, é isso mesmo, Marisa. Que dica ótima do purê. Você atende que idade de crianças? Eu atendo adolescentes, tá? Até 15 anos. Foi a idade que eu estipulei, tá? Tem algumas colheres de treinamento no mercado que ajudam muito na transição do garfo, que é mais fácil espetar para a colher, que é difícil equilibrar. Isso, Gabi. Eu estimulo os dois, tá? Eu estimulo tanto o garfo quanto a colher, tá? Eu acho que é super possível. O garfo eu falo pra mãe estimular com melancia, que é fácil de espetar, com ovo, tá? Pode repetir a dica para anotar as frutas que ela gosta ou não gosta? Você falou bem no início, obrigada. Certo, repito sim. Quando eu atendo crianças seletivas, eu já vou chegar nesse assunto de novo, tá? É que eu fiz a transição, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e a gente chegou na seletividade dos 2 anos. O que acontece? Quando a gente chega com essa demanda de seletividade alimentar, a gente faz uma lista do que a criança realmente está comendo. E aí a gente verifica se realmente a criança é seletiva, tá? Ou se a criança não come o que os pais esperam que ela coma, né? Muitas vezes a mãe quer que o filho coma mamão com chia. Aí como ele não come mamão com chia, ele é seletivo, né? Então a gente precisa realmente entender o que é seletividade alimentar, tá? Que legal, até 15. Isso, eu gosto de atender adolescente também, tá? Mas isso vai de cada um. Então tá. E aí, a gente falou sobre o leite, que é algo que a gente precisa conversar na consulta. A gente falou sobre a forma como está sendo dado esse alimento. A gente precisa dar autonomia para essa criança. A gente falou também sobre continuar ofertando e sempre dar mais de 2 opções, né, para essa criança. E importante também falar aqui sobre o momento da refeição. Gente, de verdade mesmo, eu acho que esse é um dos tópicos mais importantes. Porque daí a criança faz 2 anos, como esperado ela começa a dizer não, como esperado ela começa a recusar. E aí o que começa a acontecer? Chinelo do lado da mesa, brigas, gritaria, choro, todo mundo brigando, ninguém mais quer fazer esse momento de refeição. Me diz só uma coisa, será que essa criança vai estar aberta a provar coisas novas? Se tá todo mundo gritando com ela? Se tá todo mundo brigando com ela? Se os pais estão discutindo entre si? E aí eu quero fazer um adendo muito importante. Quando a gente vai atender essa família, a gente não fica apontando o dedo e dizendo que horror, você tá brigando com teu filho. Porque só eles sabem a dificuldade que eles vivem na hora da refeição. E nós somos de carne e osso.
nós não temos a paciência do mundo o tempo todo. Vai ter horas que a gente vai explodir, vai ter horas que a gente vai querer xingar todo mundo, vai ter horas que a gente vai, principalmente quando a gente está cansado, né? E a maternidade e a paternidade traz esse cansaço. E aí a paciência diminui, né? A live vai ficar gravada? Vai, Mila. Quem ficar aqui comigo vai sempre poder tirar as dúvidas, tá? Se eu atendo gestantes? Não, Dai. Eu atendi até ano passado, eu decidi não atender mais gestantes. Eu atendo amamentação, bebês e crianças, tá? A coisa pior que tem dos filhos. Um termina e o outro quer sair da mesa também. Quem tem irmãos... Quem tem 2 filhos ou 3, né, acaba passando por essa dificuldade. Porque se o primeiro não dá um exemplo bom, os outros vão atrás, né? Todo mundo vai seguindo o bonde, né? Mas assim, gente, o momento da refeição. Como que a gente vai orientar esses pais? Eu gosto muito de usar um vídeo para demonstrar isso. Se vocês nunca assistiram, assistam. Que é o vídeo do Porta dos Fundos. Chama Come Tudinho. Esse vídeo é sensacional. O vídeo do Porta dos Fundos, canal Porta dos Fundos, está no YouTube. Come Tudinho. E eles demonstram na prática tudo que a gente precisa falar na consulta e não tem coragem de falar. Então eu deixo esses pais verem esse vídeo, dá 3 minutinhos o vídeo, se eu não me engano. E aí eu deixo eles mesmos tirarem a conclusão deles. O que daquele vídeo eles estão repetindo? O que daqueles vídeos eles podem refletir para não fazer mais em casa? Porque o que é esse vídeo? É um vídeo de comédia, a gente dá muita risada. E é um homem num restaurante comendo, e aí vem o garçom e pergunta se ele comeu tudinho. E aí ele fala que não, que ele estava satisfeito, né? Que ele já não queria mais, e aí começa a discussão do garçom com o cliente, né? Porque ele não ia sair da mesa se não comesse tudinho, porque olha só o papelão que ele estava fazendo, e começa a comparação, olha só, aquele menino ali de trás, todo forte, porque tá comendo tudinho, né? E aí ele começa a gritar, o cliente quer sair da mesa, ele fica aqui, você vai terminar esse prato, né? Faz ali o aviãozinho. Gente, esse vídeo é sensacional. Então vocês mostram para esses pais também na consulta se vocês percebem que isso tá acontecendo no contexto dessa criança com seletividade alimentar. Porque a partir do momento que a gente dá liberdade para essa criança comer sem pressão, vou contar um segredo para vocês. Naturalmente ela volta a comer, tá? E isso eu já comprovei na prática, e muito, porque eu já atendi muita criança seletiva. Então assim, quando eu falo para a família, vamos deixar esse momento gostoso? Vamos deixar a criança explorar, vamos deixar a criança comer, vamos confiar na criança, vamos fazer o nosso papel e deixar a criança fazer o dela. A criança passa a responder, a criança passa a querer explorar mais, a criança passa a se abrir mais para novos alimentos. Então é muito importante cuidar com o contexto dessa refeição, de verdade mesmo, tá? Mas eu quero também deixar claro aqui para vocês que para esse contexto estar gostoso, a gente precisa desses pais uma coisa muito importante mesmo, que é a confiança na criança, de que a criança vai saber exatamente o que ela precisa comer, tá? Por quê? Se a família, mãe, pai, cuidador, vó, né, tio, madrinha, acha que a criança tem que comer aquele prato de comida, e se a criança comer metade ou 1/4 daquele prato, o estresse vai vir, porque a criança não comeu, porque a criança vai passar fome, porque a criança não vai crescer, porque a criança vai ficar doente. Porque no fundo do coração dessas mães, desses pais, a preocupação é qual? Quem tem filho aqui, que quando o filho não come, quando o filho não almoça e não janta, que são as principais refeições de preocupação dos pais, o que vocês sentem dentro de vocês? Qual é o medo que vocês sentem quando a criança não come? Coloca aqui pra mim nos comentários. Eu quero que vocês, mães, falem pra mim.
Você orienta os pais na frente da criança ou separado? Se a criança é pequena, eu oriento na frente, né? Porque no meu consultório eu tenho uma cozinha, as crianças vão lá brincar, ficam entretidas enquanto eu fico nas poltronas conversando com os pais. Então elas nem estão ouvindo. Mas quando são crianças maiores, eu faço sim uma consulta à parte com os pais. A Manu disse que sente tristeza quando o filho não come. A Raquel tem medo de que o filho vai ficar doente. A Valele, é isso? Se sente incapaz. A Essência Nutrição, eu não me lembro do seu nome, Flor, mas ela diz que fica frustrada quando o filho não come. A Laiane tem medo que o filho adoeça. A Paula diz que fica preocupada com a saúde deles. A Ana diz que fica com medo de ficar doente. A Andrea falou, o meu come super bem. Quando pulo uma refeição eu fico sossegada. O pai que surta. A Raíssa diz que fica doente. E olha só, gente, olha só o detalhe. Vocês são nutricionistas e mesmo assim vocês têm esse medo. Será que é falta de conhecimento da parte de vocês? Ou será que esse medo está intrínseco em nós, seres humanos? Esse medo de que o nosso filho vai ficar doente se não comer. Esse medo de que a gente precisa dar conta e colocar a comida goela abaixo, porque essa criança precisa ficar forte. Gente, isso está muito enraizado na nossa cabeça. E até nós que trabalhamos na área, até nós temos esse receio. Fico preocupada achando que vai perder peso, mas fico aliviada porque mama. Muitas ações são automáticas, reflexo do que viveram com seus pais. Precisamos quebrar isso. Exatamente, tá? Então assim, quando a gente atende uma criança seletiva, vocês estão vendo como o buraco é muito mais baixo? A gente precisa muitas vezes passar uma consulta inteira trazendo tranquilidade para os pais de que se ele passar uma única refeição do dia sem comer, vai estar tudo bem. De que a criança não vai ficar doente. De que a criança não vai passar fome. De que a criança não vai ir para o hospital. Então, assim, é muito importante a gente fortalecer isso nos pais, que eles podem confiar na criança, porque a partir do momento que eles confiam, o momento da refeição fica agradável e aí a criança passa a aceitar melhor os alimentos. Olha só o embolorado de coisas, né? Então, de verdade mesmo, eu acho que é muito importante vocês refletirem sobre isso, né? Depois de todas as mamães que deram depoimento aqui, porque isso é muito importante. E aí entra um detalhe que eu aprendi muito com a psicóloga que trabalha comigo, a Patrícia dos Santos. Ela me ensina muito, né? E, inclusive eu tenho um módulo só dela no método NutriKids, que ela fala um pouco do contexto desses pais que têm crianças seletivas. A maioria dos pais que têm crianças seletivas que se preocupa demais com quantidade, se preocupa demais com a criança raspar o prato, que fica muito preocupada quando a criança não almoça, não janta. Muitas das vezes, o que aconteceu? Essa criança nasceu prematura. Isso os estudos mostram. Os pais de crianças que tiveram seus filhos que nasceram de forma prematura, eles são muito mais preocupados com a alimentação dos seus filhos, porque eles já sentiram na pele o medo de perder seus filhos. O medo, eles lembram, mesmo que de forma inconsciente, aquele bebê magrinho, aquele bebê sem comer, né, sem tomar o leite, aquele bebê que não ia para frente, que não sabia se ia vingar, né? E muitos outros contextos que dá pra gente se aprofundar, tá? Mas esse é um dos pontos que vocês precisam trabalhar na consulta, entender a origem da preocupação desses pais, tá certo? Então, assim, é mais um ponto. E aí a gente tem vários pilares que a gente deve trabalhar na seletividade alimentar. Outra coisa importante também é a questão das emoções da criança. Precisam ser respeitadas. A criança está com sono. Quem gosta de ficar parado comendo por 30 minutos quando você está com sono? Ninguém. A gente quer dormir. Prioridades, né? Tô com sono, vou dormir. Se o meu sono é maior que a minha fome, eu vou dormir. Se a minha fome é maior que o meu sono, eu vou comer. E para bebê isso é muito automático, né? Então assim, bebê não consegue segurar o sono como nós adultos. Se o bebê está irritado, ele vai ficar irritado, ele não vai se concentrar em comer, muito menos comer coisas novas, explorar coisas novas, né? Se o bebê está doente,
Então, assim, a gente precisa também ensinar essas mães a respeitar as emoções deles, né? E aproveitar quando eles estão adeptos, quando eles estão abertos, para parar um tempo e trazer novos alimentos. Quando a criança não gosta de comer nenhuma fruta, a gente deve insistir ou deixar que ela venha a gostar com o tempo? Fábio, essa é uma pergunta muito legal. A gente deve insistir, porque se a gente deixar, a gente vai deixar e daqui a pouco ela não vai aceitar nunca mais. Mas aí que tá a diferença. Não é uma insistência chata. Eu sempre falo que é uma insistência boa. Na verdade, é uma persistência. É diferente. E como que a gente trabalha, então, com essas crianças em consultório, depois que a gente fez todas essas orientações para a família? Depois que a gente trabalhou esse contexto, a base dessa criança, né? E aí a gente pode sim fazer um planinho alimentar para essa mãe, pensando na alimentação da criança. E aí vocês podem escolher alimentos que parecem com o que a criança já aceita. Então, por exemplo, ela gosta de batata frita, então você começa a explorar novos alimentos que vão ter cores e texturas parecidas. Por exemplo, o aipim frito, né? Que seja que é frito. Mas se a criança só come arroz, nugget e batata frita, a gente vai passar a dar para ela arroz, nugget, batata frita e aipim frito. E daqui a pouco a gente vai começar a fazer o aipim na air fry. Daqui a pouco a gente vai conseguir ofertar assadinho. E daqui a pouco ele já vai estar aceitando um aipim cozidinho. E daqui a pouco o aipim já faz parte da vida dele, tá? Então a gente faz esse raciocínio, a gente vai montando o planinho alimentar dessa forma. E aí a gente trabalha com os pais. Com a criança, daí a gente faz essa insistência boa, essa persistência com a terapia alimentar. Daí a gente brinca com a criança. Aí a gente compra brinquedos, a gente traz os alimentos e a gente envolve alimento e brinquedo, tudo no mesmo combo. Então, o que vai acontecer? Aquele alimento, vamos pegar um exemplo, o brócolis. O brócolis, que para ele traz uma sensação de briga, uma sensação de chinelo do meu lado, uma sensação de meus pais estão me incomodando, uma sensação de horror. No consultório da Nutri, eu vou construir com o brócolis o quê? Diversão, animação, alegria, risadas. E aí, isso também influencia a aceitação do brócolis, as emoções que envolvem esses alimentos. Aí vocês podem dar esse exemplo para a família. Por que que criança come chocolate? Por quê? Quando que a gente dá chocolate para uma criança? Quando a criança está na avó, no domingo, quando a gente vai passear no shopping, a gente dá sorvete de chocolate, a gente dá chocolate com fruta, a gente compra barra de chocolate, né? Quando a gente sai da escola e vai passear, vai sair com os amigos, a gente compra chocolate. Então o chocolate não é só porque ele é gostoso, também. Mas ele está sempre envolvido em momentos bons, nunca em momentos ruins. Nenhum pai briga com uma criança para comer chocolate, né? Come esse chocolate, senão eu não vou te dar um brócolis. Isso não existe, né? E como que o brócolis está no contexto da criança? De segunda a sexta-feira, na hora do almoço, na hora da encheção de saco. É literalmente isso. Então também, quando a gente faz a terapia alimentar, a gente traz emoções gostosas com os alimentos que costumavam trazer emoções ruins. Então, assim, terapia alimentar é algo maravilhoso de se trabalhar. Tá sendo cada vez mais visto pelas nutris do público materno e infantil e sinceramente não sei mais atender crianças sem estar ali com os alimentos na prática, trazendo essa aproximação, tá? Então tem uma live que eu fiz e eu salvei no meu canal do YouTube, o título é Seletividade Alimentar. E lá eu expliquei um pouco de como eu atuo diretamente com a criança. Aqui eu tô focando mais com os pais, né? Que o título era Seletividade Alimentar aos 2 anos, como orientar, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver as perguntas de vocês. Quando uma criança nasce prematuro, deve fazer a idade corrigida para iniciar a IA? Sara, tudo bem que a dúvida não tem nada a ver com a live, mas eu te respondo, tô aqui para tirar a dúvida de vocês. O ideal é que se corrija, tá? Mas como eu faço na prática clínica, eu deixo a criança mostrar que ela tá pronta. É tão simples, né? Então, ao invés de eu ficar lá calculando quando que vai fazer 6 meses, eu espero a criança mostrar pra mim que tá pronta, com sinais de prontidão,
né? Que a criança está conseguindo sentar, que a criança está conseguindo deixar o pescocinho duro, que ela não tá assim, né? Que a criança já tá conseguindo deixar as mãos livres para conseguir explorar. E aí a gente começa a introdução alimentar, tá? Qual é o segredo da introdução de legumes, verduras, hortaliças e algumas frutas? Carla, não entendi tua pergunta. Consegue me explicar melhor? Forçar a criança a comer mais pode desenvolver compulsão? Com certeza, Paula. Com certeza. Então, quando a gente trabalha com os pais, que eles confiem na fome e saciedade do filho deles, e olha só a frase de impacto que eu uso na consulta. Nem uma pessoa que tiver pós-doutorado em Harvard, eu nem sei falar isso direito, Harvard, que estudou muito, vai saber melhor do que o seu filho quanto ele deve comer. Então, eu que tenho, né, especialização na área, que estudo só nutrição para bebês, só nutrição para crianças, eu não sei dizer a quantidade de comida que ele tem que comer melhor do que ele, tá? Então é importante a gente frisar isso. E aí, se a gente dá a mais, vai ser aquele adulto que vai sempre precisar comer mais do que o corpo dele pede, e aí ele vai desenvolver um sobrepeso e uma obesidade, vai ser sempre mais difícil controlar, tá? Vai ficar aqui gravado? Vai, tá? Deia, você fala sobre precificação das consultas, você trabalha com pacotes, pergunto porque estou iniciando nesse nicho. Deixa eu ver quem perguntou. Talanta, é isso teu nome? Tem também live salva no meu canal do YouTube, tá? Como valorizar o seu serviço. Eu acho que é esse o título. Acho que é o primeiro vídeo que tá lá no YouTube, porque eu recém subi ele. Lá eu falei sobre precificação, tá certo? Vai lá conferir que tá bem boa essa live. Se o bebê tiver sinais de prontidão antes dos 6 meses, já pode começar a IA? Olha, pode, tá? E assim, eu tinha receio de falar isso, mas quando eu ouvi a Aline Padovani falando isso em um curso que eu fui dela de forma presencial, ela começou com o filho dela com 5 meses e meio, porque ela viu todos os sinais de prontidão do bebê dela. A Aline Padovani, que é uma fonoaudióloga que, né, começou a divulgar o BLW, né? Então, na verdade, é o bebê que vai dizer quando ele tá pronto. Mas se a família me pergunta, eu falo, ó, mesmo ele falando que tá pronto, vamos esperar os 6 meses, né? Até porque não custa, né? Esperar uma semana a mais, 2 semanas, não custa, e aí a gente segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde, tá? Criança que brinca com comida, mas não leva para a boca. Então, é porque existe a escadinha do comer, tá? Existe 32 passos para a criança chegar a comer. Então, comer é muito complexo, é mais difícil fazer com que a criança coma do que fazer a criança andar. São 5 sentidos envolvidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Tudo isso, muitas vezes, para uma criança seletiva, isso é muita informação e ela não sabe lidar com tudo isso. Então a gente precisa respeitar o tempo da criança. Mas existem técnicas para fazer com que a criança traga para perto da boca. Por exemplo, faz um bigodinho com cenoura, dá um beijinho na batata doce, né? Enfim, a gente tem várias técnicas para que ela leve perto da boca, mas sem ela saber que ela está comendo e provando, né? A gente não fala prove, experimente, coma. Esse vocabulário não entra na nossa terapia alimentar em consultório, tá? Você trabalha o comer intuitivo nas terapias? Com certeza. Eu não gosto de mandar em nada, nem em caloria, nem em carboidrato, nem em nada. Claro que eu tento trabalhar os grupos alimentares para saber que existe ali um equilíbrio, tá? Mas eu confio muito na criança. Desculpa, a pergunta foi pela metade. Existe algum segredo para a introdução de legumes, verduras e hortaliças e frutas em crianças maiores? Não existe nenhum segredo, Carla. Existe a gente entender o contexto, como a gente falou aqui na live, e aí entender como que a gente vai fazer essa criança comer esses alimentos. E o que eu não falei aqui, mas que a gente também precisa verificar, é se essa criança tem alguma questão patológica. Alguma doença, alguma dor, algum desconforto que faz com que ela não queira provar novos alimentos. Porque às vezes uma criança tem uma alergia alimentar não descoberta, então toda vez que ela come ela sente uma dor.
E aí ela passa a ter medo de provar novas coisas porque ela acha que tudo que ela vai comer vai sentir dor. Então aí a gente precisa de uma gastropediatra e de uma psicóloga, né? A gastropediatra para então verificar se existe essa alergia e a psicóloga para desfazer essa emoção ruim sobre comer. Então eu sempre falo que seletividade alimentar não é só de nutricionistas, apesar de que os pais muitas vezes acham, mas a gente precisa de uma equipe multiprofissional, a gente precisa de terapeuta ocupacional quando existem questões sensoriais envolvidas, né? A criança tem muito nojo, a criança não quer tocar, a criança não sabe lidar com essas sensações. A gente precisa de uma terapeuta ocupacional em conjunto com o nosso trabalho. Se a criança tem traumas envolvidos com a alimentação, a gente precisa de uma psicóloga. Se a criança sente dor ao comer, se a criança tem alergias, tem desconfortos, tem gastrite, enfim, a gente precisa de uma pediatra em conjunto, né? Se a criança muitas vezes não aceita certos alimentos porque não sabe mastigar, não aprendeu a mastigar, a gente precisa de uma fonoaudióloga. Então, tudo isso a gente precisa ir procurando dentro da consulta, tá? Qual o tempo médio de cada consulta que você faz? Kelly, eu faço consulta de 1 hora. Nem 1 minuto a menos, nem 1 minuto a mais. Foi o tempo perfeito que eu percebi que funciona para crianças. Mais que isso, a criança enche o saco e não quer mais ver tua cara, tá? Tem vídeos explicando essas técnicas? Tem um vídeo no YouTube sobre seletividade alimentar. Lá eu expliquei algumas das técnicas, tá? Vai lá no meu link da bio aqui do meu Instagram e vai no meu canal do YouTube que você vai encontrar. Vai ficar gravado sim, mesmo crianças com 1 ano só brincam e não aceitam levar até a boca. Conduzir essa faixa etária parece mais difícil. Gilza, daí a gente teria que entrar bem profundo aqui na questão da terapia alimentar, que não tem como eu fazer isso numa live, mas o que eu posso te dizer é que a gente precisa ter paciência. Muitas vezes a gente está ali há 4, 5 meses sem resultado e no 6º mês a criança deslancha. A gente não pode desistir, tá? A gente tem que continuar tentando, continuar brincando, continuar estimulando e uma hora confiar que vai. Mas pode ser que seja falta de algum outro profissional para trabalhar alguma outra questão que você, enquanto Nutri, não consegue. Então, às vezes ele tem questões sensoriais envolvidas que você não percebeu, às vezes ele tem questões de mastigação que você não percebeu, tá? Às vezes ele tem uma dor que você não percebeu, traumas com a alimentação, tá? Isso, exatamente, às vezes tem transtorno sensorial, exatamente. Então tá, gente, eu agradeço todas vocês que ficaram nessa live aqui comigo. Amanhã nós temos mais uma live que também tá imperdível. Deixa eu mostrar aqui o tema pra vocês. A gente vai ter live até sexta-feira, sempre às 18 horas, em conjunto com o workshop. Então o workshop já foi liberado a primeira aula. Se você não viu, assiste, né? Muitos comentários positivos a respeito da aula, muitos insights bons e importantes para a carreira de vocês. E na quinta-feira será liberado a segunda aula. Amanhã a gente tem live sobre como trabalhar hábitos saudáveis com crianças em consultório. Então, eu espero de verdade que vocês estejam aqui comigo, tá certo? E aí, não percam a aula do workshop. Se você não conseguiu ver, veja, vocês vão ter até domingo para assistir todas as aulas. Aula 1, 2 e 3, até domingo às 23 horas e 59 minutos. E aí na segunda-feira a gente vai abrir a turma 4 do Método NutriKids, que é o meu curso, né, que eu abordo todos esses temas de forma mais detalhada, tá certo? Eu sou estudante da 7º semestre, adorei a live perfeita, inclusive já tive essa disciplina de materno infantil. Que bom que você gostou, fico muito feliz. Amei a live, ideia incrível, obrigada, Bia, muito bom, obrigada, eu que agradeço, o tempo de vocês para mim é precioso, né, hoje tempo é dinheiro, então quando eu desejo que vocês estejam aqui comigo é porque realmente eu quero agregar para vocês. Parabéns pelo seu trabalho, quero seguir essa área, pessoas como vocês nos inspiram, muito obrigada. Você tem algum vídeo que fala sobre criança com autismo? Olha, eu até tenho, mas eu acabei não colocando no meu canal do YouTube. Eu vou colocar, tá certo? Vou colocar e eu aviso vocês. Amei a live, obrigada por essas experiências e o conhecimento. Eu que agradeço. Então tá, tô encantada, mano, de verdade, me confirmando que essa área é pra minha vida. Gente, vivam da nutrição materna infantil. É muito bom, de verdade. Eu quero que todas vocês sejam realizadas
com a nutrição materna infantil, assim como eu sou, tá certo? Um grande beijo, até amanhã às 18 horas pra gente falar sobre como trabalhar hábitos saudáveis em crianças com crianças em consultório. Tchau, tchau!